Bom, vamos dar início, então, oficialmente, à live, a entrevista com o Rafael Mioto, que é vice-presidente para a América do Sul da New Holland Agriculture. Eu sou o jornalista Dylan de la Páscoa e, dessa maneira, a gente dá continuidade às lives semanais de safras e mercado, tratando dos assuntos de interesse do agronegócio e também tentando projetar daqui para frente o que a gente pode esperar do setor. Na próxima semana a gente volta ao nosso horário, só para algum aviso, na próxima semana a gente vai voltar ao nosso horário tradicional das sextas-feiras, às 14 horas, e vamos falar sobre o mercado do boi gordo e carne bovina com o nosso analista, o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias. E para melhorar a interação, eu peço que vocês que estão acompanhando essa live entrem no chat e mande suas perguntas e comentários. Bom, Rafael, começando então a nossa entrevista, a Anfávia ela indicou que em 2019 houve uma queda de 8% nas vendas internas de máquinas agrícolas, havia uma projeção de uma recuperação nesse ano de cerca de 3%, mas até agora, entre janeiro e maio, esse aumento ficou em menos de 1%, 0,9%. Nosso número para as exportações indica uma queda de 31% e a produção brasileira de máquinas agrícolas caiu até o momento 22,5%. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho esses números para nós, fizesse uma retrospectiva do que aconteceu nesse primeiro nesse primeiro semestre e tentasse também indicar o que a gente pode esperar para a segunda metade do ano. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito bacana a gente falar um pouco sobre o setor e sobre a agricultura nesse momento, por várias razões, né? Primeiro, pela importância que a agricultura tem para todo o cenário aí do brasileiro nesse período da pandemia. A gente tem visto que a agricultura realmente tem sido uma mola propulsora de uma certa fortaleza econômica que está permitindo para a gente passar da melhor maneira possível, né, por essa situação como país. Segundo, porque muitas pessoas, inclusive de outros setores, se questionam muito por que a agricultura tem, de certa forma, tido um impacto um pouco menor, né? E começo por aí um pouco a minha resposta, né? A gente tem realmente esses impactos nas indústrias, né, como você bem mencionou, mas comparado com outros segmentos da indústria, do comércio, de serviços, a gente vê que também nas máquinas agrícolas é um impacto menor do que a gente presencia em vários outros setores, né? O que a gente notou aí de janeiro até agora? Teve um momento inicial aí, eu diria ali mais para o final do primeiro trimestre, a gente teve um impacto um pouco maior, em função da dúvida, do receio, da preocupação em relação ao que ia acontecer pela frente. Os números da Anfávia normalmente eles estão relacionados ao que a gente chama de atacado, né, que é o wholesale, que é a venda para nossos canais de distribuição, e seja por um efeito normal de preocupação dos concessionários, seja por uma preocupação nossa em tirar um pouco o pé naquele momento, para manter todo mundo, inclusive os concessionários, numa situação financeira tranquila e segura para ver o que ia acontecer com o nosso mercado, aí todo mundo tirou um pouquinho o pé e isso teve um efeito. Então, eu quero separar um pouco a conversa entre a indústria, o mercado do atacado e o mercado do varejo, né? Também no varejo, naquele momento, a gente viu um pouquinho de soluço, mas no final o que aconteceu foi que à medida que foi se percebendo que a agricultura continuou firme, os preços das commodities, principalmente de grãos, se mantiveram muito bons, pelo contrário, até melhoraram com a desvalorização do real, nós vimos que o mercado de varejo ele foi retomando e ele começou a voltar para patamares saudáveis e patamares bem mais normais. Como consequência, a gente tem tido também um aquecimento nos últimos 2 meses do mercado de atacado, que naturalmente ele reage quando o mercado de varejo vai bem, né? Eu daria para você agora uma situação assim. Mercado de varejo, uma situação nesse momento mais ou menos neutra em relação ao que foi no ano passado. Mercado de atacado ainda um pouco abaixo. Quando eu levo isso para a projeção do ano, nós estamos imaginando aí um mercado de varejo mais ou menos em linha já, como foi ano passado, que é uma boa notícia, uma ótima notícia, se você considerar toda a pandemia, né? E o mercado de atacado, ainda a gente fala algo entre 5% e 10% abaixo do ano passado, porque aí envolve vários fatores, inclusive a
a segurança na proteção do capital, fluxo de caixa de todos os concessionários que estão aí na nossa cadeia. Que é uma coisa que a gente, inclusive, estimula, né? Que eles trabalhem realmente com muita segurança financeira para estar sempre bem preparados para fazer frente ao que acontecer. Mas eu estou bastante otimista, tá? Todos os meses eu vejo que o varejo, o mercado em si, ele está melhor do que estava previsto quando a gente fez as projeções do coronavírus. E se continuar assim, a gente tem uma tendência de recuperação mais rápida. Tá certo, Rafael. Até o Rafael colocou aí a questão dos preços, né, das commodities agrícolas aqui no Brasil. A gente vê que o mercado, ele, de certa forma, reagiu bem, teve seus percalços com o coronavírus, mas reagiu bem. E eu lembro que você pode acessar o nosso site, safras.com.br, e pedir uma demonstração da nossa plataforma para acompanhar essas variações do mercado interno, dos preços do mercado interno e do mercado internacional. Aproveitando, então, Rafael, uma questão que a gente leva em consideração nesse momento é que os preços internos estão bons, mas no exterior as commodities agrícolas, algumas delas vêm apresentando uma tendência de baixa, né? Tanto grãos como as soft commodities, café, algodão e açúcar vêm apresentando preços em baixa. Isso, de alguma certa forma, pode arranhar essas projeções positivas para o segundo semestre, Rafael? Eu acho que não, sinceramente. Por quê? Porque mesmo a projeção mais, vamos falar assim, de menor desvalorização do real frente ao dólar até o final do ano, mesmo quem está projetando um valor do dólar mais baixo, sei lá, abaixo de 5, 4,50, seja o que for, tem pouquíssima gente projetando nessa faixa, mas tem. Mesmo nesses aspectos, mesmo que a gente tivesse a concretização de um dólar bem abaixo de 5, e de novo, né, o bem abaixo mais forte que a gente vê nas projeções das principais entidades não chega a 4,50. A gente tem uma espécie de proteção cambial para o produtor de grãos em relação ao preço global. A gente vê as simulações dos nossos consultores também em relação a isso. É certeza, não existe hoje nada que indique que possa haver um problema na rentabilidade do agricultor de grãos daqui para o final do ano. Pelo contrário, ele tem uma tendência a ser muito bom até o final do ano. O que a gente tem só que ter cuidado é com euforia para o ano seguinte, porque aí a gente entra com uma série de outros fatores. À medida que a economia brasileira se recupera, a confiança de investimento em geral se recupera, o real vai se valorizar. E aí essa proteção, digamos assim, do preço global que o agricultor de grãos tem hoje, ela vai aos poucos saindo. Não dá ainda para prever, apesar que existem as previsões, não dá ainda para prever um grande preço das commodities globalmente no que vem, apesar de que a previsão é que seja melhor. Então tem que ter um pouquinho de atenção nesse ponto. Mas como a gente tem percebido que nesses retornos, quando a gente tem uma desvalorização muito grande do real, no retorno normalmente não é tão rápido, eu acho que a gente vai ainda ter um 2021 também com uma cotação em reais dos grãos muito boa. Tá? Essa é um pouco a minha visão, mas é uma visão pessoal, não é a minha especialidade, com base no que eu leio, que a gente consulta os nossos consultores. O que tem só de ponto de atenção que eu queria colocar é que a gente fala muito dos grãos. Né? Os grãos realmente eles deram uma impulsionada e estão permitindo para a gente ter uma recuperação do mercado um pouco mais rápida. Mas, do outro lado, nós temos as economias regionais. O que eu falo aí? Hortifruti, fruticultura, os anéis verdes ao redor das cidades, ainda estão sofrendo muito em função da pandemia. E esses mercados, agricultura familiar, esses mercados são muito importantes para a nossa marca, por exemplo, e esses são mercados que estão sofrendo. Eles ainda estão sofrendo e eles ainda vão precisar de mais meses aí para ter uma recuperação, porque eles dependem muito da economia doméstica, né, brasileira. E, por fim, e não menos importante, o setor de cana, né, o setor sucroenergético, que sofreu muito nos últimos meses em função do preço do petróleo. Teve agora uma recuperação essa semana passada, por causa do preço do açúcar, né, que todo mundo começou a converter a matriz para produzir mais açúcar, e o açúcar está com preço bom, mas o preço do açúcar está oscilando, né? Então, esse é um segmento que ainda tem que ter muita atenção até o final do ano, tá? Acho que seria esse um pouquinho o resumo. Tá certo. Bom, tem uma questão que, em função desse novo normal, como se coloca, é que as feiras foram canceladas, adiadas para o ano que vem. A AgriShow, que é a principal feira do setor, ela foi adiada para abril do ano que vem. E, em linha com isso, o Nelson Moreira pergunta
já aproveitando aqui essa colaboração do pessoal que está nos acompanhando nessa live, quantos por cento caíram as vendas com o fato de não terem acontecido as feiras? E eu já emendo aqui uma pergunta minha, que realmente se há uma preocupação sem essas feiras, se isso pode, de alguma forma, abalar o setor de máquinas agrícolas, também a New Holland. Então, esse é um tema bem bacana, essa pergunta. Muda muito, sim, a nossa rotina, sem dúvida, tá? A rotina comercial, porque as feiras agrícolas, elas criaram uma espécie de costume, né? É cultural já no mercado brasileiro, em algumas regiões, que isso é importante falar, isso não é uma coisa generalizada, mas em algumas regiões criou-se o costume de, mais ou menos naquela época, ali alguns meses antes da feira, e a demanda de alguns meses depois da feira, uma parte dela se concentrar para os negócios acontecerem na própria feira, né? Com uma sensação de que, em primeiro lugar, é um lugar fácil de você ver os produtos e conhecer as novidades. As marcas acabaram se acostumando a lançar produtos nas feiras, e as pessoas muitos agricultores acabaram se acostumando a conhecer e muitas vezes um produto que ele conhece, fechar um negócio ali porque dava aquela sensação de ter a certeza de que ele está fazendo o melhor negócio. Então é um pouco cultural, né? O que foi o efeito que a gente percebeu de não ter as feiras? Não teve um efeito de queda nas vendas, mas teve uma mudança na calendarização das vendas. Isso aí é notório, sim. Então, tanto a protelação, segurar para comprar na feira, quanto o antecipar algum negócio para fazer na feira, com a certeza de ter uma boa condição ali, isso acabou caindo por terra, porque elas não aconteceram durante todos esses meses. E aí o que aconteceu na contrapartida foi que as marcas, não só a New Holland, mas a gente percebeu isso também, obviamente, nas demais, trataram de encontrar soluções. Se eu não vou mais poder lançar meu produto na feira, eu acho um jeito. A gente, por exemplo, lançou 2 produtos numa live do Jorge Mateus esses dias, uma coisa totalmente inusitada, que a gente não fazia no passado. A segunda coisa, a gente lançou condições comerciais. As condições que normalmente a gente usava nas feiras, a gente pulverizou elas e distribuiu em campanhas digitais por períodos mais longos a nível nacional. Isso aconteceu também com os concessionários nas regiões também. Eles fizeram exatamente os mesmos tipos de ações. Então, no final, não tem efeito de queda de vendas, mas mudou a calendarização das vendas. Ela ficou um pouquinho mais linear ao redor desses grandes marcos, né, que são as feiras agrícolas. Rafael, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Expo Inter, né, uma feira importante, e inicialmente houve um adiamento, há a perspectiva de que a feira ela ocorra no final do mês de setembro. Algumas empresas já manifestaram que provavelmente não participarão da feira. Eu queria saber se já há um posicionamento, aproveitando aqui a pergunta da Denise Saueresig, da Granja. Ela pergunta se já existe definição se as indústrias estarão presentes na Expo Inter e também se já há alguma posição da New Holland em relação à Expo Inter. Então, sendo bem prático e preciso na resposta, né, a New Holland não participará da Expo Inter, não participará, decisão tomada, tá? O grupo CNH também, que é o grupo holding da qual nós fazemos parte, não participará, e algumas outras empresas fabricantes de máquinas com as quais a gente conversa, eu sei que tem posição parecida, tá? Não posso falar por todas, não falo pelo grupo, né, mas nós não vamos. E eu explico a decisão. Primeiro lugar, pelo comportamento do coronavírus que nós temos monitorado nas capitais e no interior, nós acreditamos que na época existe uma probabilidade não pequena de ainda haver muitas restrições à concentração de pessoas. Então, a tendência é que uma decisão final seja tomada muito na véspera, uma decisão definitiva mesmo, e o que nos absolutamente impossibilita a preparação. Porque para preparar uma feira agrícola tem todo um trâmite, a construção dos estandes ela é lenta, tem questões de segurança de trabalho, porque é feita ao ar livre. Então, assim, demora muito tempo para preparar uma feira. Nós precisamos no mínimo 30 dias. A gente tem que mobilizar a força de vendas, a gente tem que mobilizar as campanhas comerciais. Aquela questão que eu comentei com vocês antes, pensa que se a gente segura a decisão até o momento em que tem uma certeza, nós deixamos de aplicar uma série de recursos comerciais para poder disponibilizar para os agricultores as condições da feira em outros momentos, a gente acaba protelando demais isso tudo. Então, no final, quando a gente soma todos os fatores,
para a gente poder trabalhar com tranquilidade, a nossa equipe também, não colocar ninguém em risco e não ter que eventualmente cancelar toda uma operação na véspera, a gente prefere já tomar a decisão de não participar. Tem efeitos colaterais se a feira acontecer? Claro que tem. Mas a gente precisa tomar uma decisão, é um ano difícil, é um ano que a decisão tem que ser tomada e tem que ser tomada com convicção, então nós já tomamos a decisão. Tá certo. Então, por toda essa dificuldade de logística, operacionalização, dificilmente a New Holland vai participar de alguma feira nesse ano de 2020. Podemos chegar a essa conclusão? Não, no ano eu não diria, né? Eu acho que todos nós temos uma grande expectativa que as coisas melhorem muito para o final do ano, né? Mas, do outro lado, a gente entra em temporadas onde as feiras são inconvenientes também para o produtor rural, né? Então, a gente começa Não adianta também fazer uma feira numa época onde já não tem mais muita lógica por várias razões, tá? A gente mobiliza uma estrutura muito grande para uma feira de pessoas e tal, e eu não posso comprometer uma estrutura que tem que estar, por exemplo, dedicada ao suporte ao plantio. Então, a gente sabe também que o agricultor, durante o plantio, ele está focado na atividade dele, ele não tem tempo para sair, viajar e ficar 3 dias fora, né? Então, também, quando chega aí já mais para o final do ano, a tendência de acontecer é pequena, tá? E aí não é mais pelo coronavírus, é porque já não é mais época, né? Mas eu não descarto, tá? Sinceramente, não descarto a possibilidade de participar de algumas esse ano ainda, mas realmente essa é muito próxima, a gente tem certeza que não consegue. Tá certo, Rafael. O Rodrigo Ramos, da agência Safras, pergunta se já tem alguma região do Brasil que mostra um pior desempenho na aquisição de máquinas em decorrência da pandemia. Não. Como região, nós não temos um efeito localizado. O que eu poderia... Olha, deixa eu corrigir. Em todas as regiões, nós temos a segmentação do efeito, eu diria assim, tá? Então, a gente vê, sim, uma queda um pouquinho maior na agricultura familiar, que está ligada principalmente aos produtos da cesta básica, os produtos que são mais de consumo do dia a dia, né? Não tem mais as feiras urbanas, não tem mais uma série de canais de venda e que os afetaram bastante, a merenda escolar e tem uma série de coisas aí que afetaram essas produções. O outro setor, como eu comentei antes, é o setor sucroenergético e o de algodão, que eu também não falei, mas que também teve um efeito importante aí em função do preço do petróleo, tá? Não tem um efeito regional diferente, pelo menos não que a gente tenha notado. Tá certo. Semana passada, o governo federal divulgou o Plano Safra, né? O Plano Safra que dessa vez indicou recursos de 236 bilhões, mais de 236 bilhões, sendo cerca de 57 bilhões para investimento. No Moder Frota foram 9 bilhões e para o setor total de máquinas e equipamentos, 11 bilhões e 800 milhões de reais. Taxa de juro caindo de 8,5%, no Moder Frota de 8,5% para 7,5%. Eu queria saber de ti, Rafael, quais os resultados práticos, como o setor recebeu, como a New Holland recebeu esse plano Safra divulgado na semana passada. Vai ter algum efeito prático para as vendas do setor nesse ano? Olha, vamos ver, eu vou tentar abordar em 2 viés. O primeiro deles é o seguinte, a ótima notícia é a confirmação. Se você leva em consideração todo o momento da pandemia, o esforço enorme que o Tesouro Nacional e o BNDES e todas as instituições que suportam as finanças, vamos falar assim, do governo federal, estão tendo que fazer nesse momento em função do suporte à população para a pandemia, a confirmação, a segurança de que tem o recurso disponível, até um pouquinho maior do que foi o recurso do período anterior, é uma mensagem para o mercado e para a agricultura muito boa. É uma mensagem de que a agricultura é prioridade, que o governo tem plena consciência da importância dela para a economia e para a população, e está confirmando os recursos num momento que seria muito natural que houvesse uma protelação, uma redução preventiva, porque o governo está enfrentando um esforço muito grande para poder fazer toda essa assistência que a gente tem acompanhado aí para a população que necessita. Então, isso foi uma excelente notícia, na minha opinião. Do outro lado, do ponto de vista das condições do programa, eu diria que a nossa percepção é neutra. Em que sentido? A gente sabe que o recurso parecido ou um pouquinho maior que ano passado, ele significa que vai faltar um pouquinho de novo, tá? Porque a agricultura requer mais do que hoje tem
no plano, principalmente no Moder Frota, que é o ligado a máquinas agrícolas, né? Esse ano acabou antes do final do plano e não tem por que não acabar de novo no que vem, especialmente se o mercado aquecer um pouquinho, tá? Então a gente sabe que o programa provavelmente vai precisar de suplementações. Mas, e aí a gente um pouco tem que esperar, porque tem que acompanhar como anda, não vamos ficar criando muito tipo de polêmica antes da hora que não tem necessidade, mas com certeza no primeiro semestre de 2021 nós vamos ter que afrontar essa questão, assim como a gente afrontou nesse ano e ano passado também. As condições do plano, eu acho que para os agricultores pequenos e médios foi importante a evolução, acho que foi uma evolução legal na queda dos juros e nos valores disponibilizados. Para a agricultura médio, grande, empresarial, eles esperavam uma queda maior dos juros e um pouco mais de recurso, né? Sim, nós estamos agora nas definições dos detalhes, percentual financiado, as faixas para cada tamanho de agricultor, etc. Mas eu acho que eu diria que foi assim uma recepção neutra. Um pouco melhor para a agricultura familiar, pequena agricultura, não tão boa para a agricultura empresarial, mas todo mundo está muito, na minha opinião, muito confiante pelo fato de ter os recursos. Acho que isso foi uma mensagem fundamental para o mercado. Tá. Ainda falando sobre o plano, 2 pontos que eu gostaria de destacar contigo, que tu falasse diretamente. A questão do juro, essa queda do juro, se ficou dentro do esperado, se vocês esperavam um juro menor, e também o fato da mudança no perfil de enquadramento no Moder Frota, né? A linha de crédito, o limite de faturamento anual do produtor caiu de 90 milhões para 45 milhões. Isso deve prejudicar? Primeiro, a avaliação sobre a redução nos juros e também depois qual o impacto que essa mudança no perfil pode causar aí no setor. Olha, sinceramente, os juros foram bem alinhados com o que a gente estava esperando, tá? Porque, independente da Selic baixa, a gente sabe que o custo de captação real de dinheiro para financiar pelo Tesouro e por seja quem for, qualquer banco, ele é muito maior. Então, nós esperávamos já que caísse, mas nós esperávamos que não caísse muito, sendo bem sincero. Porém, a gente sabe que a expectativa dos agricultores era que caísse mais. Realmente, o que a gente tem conversado muito com os nossos clientes é que eles realmente entendam que foi um sinal muito bom e positivo se você considera o momento que a gente está vivendo e se você considera que o custo de captação do dinheiro não é tão baixo quanto se a gente imagina quando a gente tiver uma Selic. Então, eu acho que foi alinhado. Tá? E a tua outra pergunta, perdão? É sobre a mudança no perfil de enquadramento do Moder Frota. Perfeito. O perfil de enquadramento é assim, a maioria das operações agrícolas que adquirem máquinas, não só nossas, mas dos demais, elas estão abaixo dessa que você comentou. Então, é um grande problema, não. Mas realmente para a agricultura empresarial maior, de maior porte, eles sentiram um pouquinho sim, porque muitos ainda, apesar deles terem mais facilidade de operar com outras linhas e obter juros competitivos em outros tipos de financiamento, muitos deles ainda usavam o Moder Frota, porque o Moder Frota era interessante e era competitivo também para esses segmentos, dependendo do momento, do perfil, da operação, do perfil de crédito de cada um. Tem um impacto, mas eu não acho que isso vá frear o investimento, tá? Eu acho que vai ter um pouco mais de critério na busca pelos financiamentos com as taxas mais adequadas, mas todos os bancos, inclusive o nosso de montadora, todo mundo já está se preparando para dar uma solução para substituir essa necessidade. Eu não acho que vai ter grande impacto, não. Tá certo. Bom, aproveitando, agradecendo a presença de todos que estão nos acompanhando, e eu gostaria de falar agora com o senhor, Rafael, sobre a questão do câmbio, tentar falar um pouco mais sobre isso, né? Porque o câmbio tem sido decisivo para o agronegócio nesse ano, né? O mercado, o real atingiu o dólar atingiu quase R$6 em maio, deu uma caída para baixo de 5, agora está na casa de 5,30. E eu queria saber que impacto isso tem para o setor. Até vai ao encontro da pergunta do Rodrigo, aqui, do Rodrigo Ramos, que ele pergunta se o Brasil fica competitivo no exterior com esse atual patamar do dólar e se a gente pode apostar em maiores exportações ao longo do ano e também o impacto reverso, se essa alta do dólar de alguma forma pode causar um aumento de custo no setor. Bom, eu imagino que a pergunta é o setor de máquinas, correto? Setor de máquinas. Ok. Então,
Sim, assim essa situação e o fato de que a previsão é que perdure aí um dólar um pouco mais valorizado por mais um tempinho, isso dá para a gente mais competitividade para exportar e é uma coisa que a gente vai fazer uso. Nós já exportamos hoje para vários lugares do mundo todos os produtos que nós fazemos aqui no Brasil, mas com certeza a gente passou a ser competitivo em relação a outras origens que a gente não era até poucos meses atrás, tá? Então, nós vamos sim, com certeza, aumentar o volume de exportação, tá? A segunda coisa é a questão que aí a gente tem o outro lado da moeda, né? De fato, a gente tem um conteúdo importado ainda importante nas máquinas, tá? Por mais que a gente queira ter uma localização o maior possível, existe muita coisa que não se faz no Brasil, a gente tem que ser transparente e prático nessa análise, né? Circuitos impressos, na parte eletrônica, equipamentos de agricultura de precisão, não tem fabricação brasileira. Tem, no máximo, alguma montagem com conteúdo limitado nacional. Então, a gente tem sempre como produtor que buscar a fonte dos melhores produtos, dos melhores componentes com os preços mais competitivos e com a melhor tecnologia. Isso faz com que, em alguns casos, a gente não encontre similar nacional. Então, o percentual de localização de uma máquina, ele varia vamos falar, de 35%, 40% a 65%, dependendo do produto. E, então, todos os produtos têm um impacto grande dessa desvalorização, tá? A gente tem um aumento de custo grande, principalmente para as vendas dentro do mercado doméstico, e isso tem impacto, obviamente, no custo e tem impacto nos preços. Isso não tem como evitar. Certo. Bom, falando assim do setor industrial em geral, com o coronavírus, os dados aí do IBGE, no mês de abril, uma queda na produção industrial de mais de 18%, março 9%. Claro, tudo isso em função do coronavírus, atingiu de maneira decisiva mais alguns setores do que outros, né? Os setores ligados ao agronegócio escaparam um pouco dessa onda de pessimismo, mas eu queria ver com o senhor que tipo de adaptação a indústria pode fazer, o que pode esperar do governo e também de iniciativas privadas para amenizar esse impacto do recuo da economia sobre o setor industrial de uma forma geral e também sobre o setor de máquinas agrícolas. Olha, começando pela agricultura, como a gente comentou, eu acho que o anúncio do Plano Safra foi uma mensagem muito forte, muito positiva, né, do governo federal em relação ao suporte à economia e ao setor agrícola. Quando a gente vai para os demais setores, eu acho que, incluindo a nossa indústria, né, de máquinas agrícolas, as medidas iniciais favorecendo, por exemplo, trabalhos como redução de jornada, layoff, a produção de emprego, né? Teve muitas medidas interessantes que nós usamos, todo mundo usou, para garantir a proteção de emprego caso o coronavírus se estendesse ou tivesse impactos maiores na nossa indústria. E a gente conseguiu fazer isso em função dos pacotes. Eu acho que os pacotes foram bons nesse aspecto. É preciso reconhecer isso. Mas eu acho que a crise e a pandemia ela está se prolongando mais do que estava previsto também no começo. Então é preciso ter continuidade nessas medidas, tá? Então mas do outro lado, pelo que a gente tem acompanhado, tem tido essa sensibilidade e o governo, seja via Banco Central, BNDES ou os próprios ministérios, está saindo já com novas propostas, também no legislativo, para a gente fazer vamos falar assim, são novas ondas das medidas que foram adotadas nos últimos 3 meses, tá? Eu acho que é necessário, sim, e a gente espera que tenha uma continuidade. O que eu acho que eu percebo aí um pouco rodando e falando bastante com... Deixa eu só conectar na bateria. Ok. Estamos falando com o vice-presidente da New Holland. Opa, voltou. Congelou, escuta? Oi, estou te escutando, sim. Congelar. Ok. Tá, para mim aparece... Está escutando? Tá, acho que deu a internet. Agora, como é que tá? Tá me ouvindo? Oi, você me escuta? Eu estou te escutando. Tá me escutando? Agora sim, perfeito. Ok. Então, o que eu tenho notado, até porque a gente tem aí no Brasil 215 lojas, né? A gente está em praticamente todos os municípios agrícolas, nós temos concessionários de todos os portes,
e também agricultores de todos os portes e muitos dos nossos clientes também, ou empresários da nossa rede, tem vários outros tipos de negócio, né? O único ponto que eu coloco de alerta e que eu acho que precisa ter um sprint um pouco mais forte do ponto de vista de governo federal é o suporte às micro, pequenas e médias empresas, empreendedores, porque não, acho que eu vou usar, é uma crítica, sendo super transparente, o dinheiro não está chegando para eles conforme previsto e idealizado a partir do BNDES. Eu vejo muitas regionais, principalmente dos bancos de varejo, hesitando em repassar certas linhas de crédito que tem corro às micro, pequenas e médias empresas na ponta. E eu acho que isso precisa ter uma atenção, tá? Isso precisa ter uma atenção. Porque é muito bom ir ao banco nesse momento, um banco de varejo, repassar essas linhas, não seja tão grande quanto seria com as linhas que se ofertavam anteriormente, porque isso trazer mais sólido na sequência. Esse é o único ponto de atenção que eu faria. Um cuidado maior, uma atenção maior do governo federal para que as linhas realmente cheguem na ponta e cheguem. Fora isso, eu acho que as medidas são boas e elas precisam agora a confusão terminar. Certo, Rafael, mais uma pergunta aqui do Neto. Ele pergunta como estão os negócios de máquinas no Mercosul. E aí o Mercosul, a gente não dá para falar em bloco, tá? Porque está tendo um efeito um pouco diferente, né? Máquinas agrícolas na Argentina, para começar. Muito bom mercado. Ele está surpreendendo mesmo com o coronavírus e uma das razões é, assim como no Brasil, o agricultor argentino está tendo o benefício da desvalorização da moeda, então ele está recebendo mais pesos a cada saca de soja, por exemplo, que ele exporta. Mas o outro fenômeno que é diferente do Brasil e que eu acho que convém destacar agrícolas e fazendo agricultura de agricultura. Por que isso? Porque na Argentina hoje é bastante difícil você ter acesso, a Argentina tem uma cultura de se proteger da desvalorização, comprando, investindo em dólares, e as máquinas agrícolas, elas são cotadas no mercado, tanto de novas quanto usadas na Argentina, assim como os demais bens de capital, em dólares e não em pesos. Então, quando você compra uma máquina, você, de certa forma, está comprando bem que tem valor em dólar e está se protegendo da desvalorização do peso, da moeda local. E isso deu uma potencializada no mercado nos últimos 2 meses na Argentina. Muito agricultor se protegendo da desvalorização cambial, investindo em equipamentos. Tá? Então, é importante saber disso porque é um fenômeno pontual. Quando você vai para o Paraguai, Uruguai, e eu estenderia para o Chile também com a exportação de frutas e outras fortalezas agrícolas do Chile, o agricultor não tem o benefício do câmbio, porque ele exporta e recebe em dólar, então ele está totalmente conectado ao preço global daquela mercadoria, daquela commodity. Então o preço global das commodities não está muito bom nesses últimos meses. Então no Paraguai, no Uruguai e no Chile a gente tem um efeito inverso do que a gente tem no Brasil e na Argentina. Então aqueles mercados, eles estão bastante afetados, eles estão em muita baixa, e some-se a isso que no final do ano passado, por exemplo, no Chile, vocês devem se lembrar que teve uma convulsão social muito forte, uma crise econômica muito grande. Quando eles começaram a se recuperar disso, veio o coronavírus. Então, nesses mercados, a situação, nós estamos falando de uma indústria mais ou menos 50% menor do que foi nos anos anteriores. Bom, Rafael, é um ano atípico, obviamente, é uma pandemia. Eu queria ver assim, contigo quais as iniciativas da New Holland para enfrentar esse ano atípico e, bom, falar em investimento nesse ano, não sei se isso chega a ser uma utopia, mas se há alguma projeção da New Holland em relação a isso, ainda em 2020. Bom, sobre as medidas, a gente teve uma mudança enorme em muita coisa. Tá? A forma de trabalhar, a forma de atender, a forma de servir nossos clientes mudou, porque a gente teve que se adaptar para poder trabalhar de forma normal, mesmo com todas as restrições. Nossos concessionários mudaram completamente a forma de agir. E hoje um concessionário nosso ele consegue atuar e atender sem praticamente nenhuma restrição
com lockdown, sem lockdown, com quarentena, com toque de recolher, seja o que for, porque nós tomamos todas as medidas, né, em vários sentidos, desde proteção jurídica de que a agricultura é uma atividade essencial até as medidas de sanitização, né? Todo mundo tem processos hoje, métodos para sanitização de peças da equipe antes de ir no cliente, depois que volta, do veículo, seja lá o que for. Então, a gente aprendeu a trabalhar nessa situação, tá? Isso é uma primeira mudança muito grande. Nas fábricas, idem. Nós estamos em home office, eu estou aqui na minha casa. Todas as pessoas da equipe que podem trabalhar em home office em função da sua atividade estão fazendo home office para proteger todas as pessoas que não podem, porque a atividade delas requer estar lá nas nossas instalações. Por exemplo, a equipe da fábrica. Uma maneira que a gente encontrou de reduzir a probabilidade de contágio, aplicar métodos bastante rigorosos de redução de contágio dentro das plantas, foi reduzir a população que circula. Então, a gente tá fazendo um grande esforço em todas as pontas para conseguir se adaptar, né? Hoje, numa fábrica, você vai na fábrica de Curitiba hoje, por exemplo, que é uma das mais modernas aí do mundo, né? A gente colocou métodos ali, por exemplo, no refeitório, para tomar água, para pegar um café, para abrir uma porta, onde as pessoas praticamente não precisam mais ter contato com as mãos, com nada. Tem protocolos bem interessantes, automações. Então, mudou muito, tá? Mudou muito. A boa notícia é que a gente está preparado para o que vier, né? A má notícia é que, assim, todo mundo está tendo até uma afetação emocional, né? Pensa um cara de campo. Eu sou responsável geral, mas eu me considero um cara de campo. Eu adoro ir para o campo, gosto para o campo e viajava muito. A minha equipe de vendas, serviços, que vive no campo, está todo mundo trabalhando de casa, atendendo remotamente. Tem impacto até emocional, tem a dificuldade para conseguir atender da mesma maneira. Mas a gente deu um jeito. Todo mundo se digitalizou e faz tudo o que fazia sem a presença física. Acho que esse seria um resumo do que está acontecendo. Investimentos? Investimentos, sim, a gente protelou certos investimentos. Acho que isso foi uma necessidade geral de todas as empresas para proteger caixa e esperar para ver o que vai acontecer, né? Ninguém podia se jogar muito ali nesses últimos 3 meses sem ter certeza qual seria o real impacto desse coronavírus, né? O que a gente percebeu e tem feito, na verdade, é que à medida que nós fomos notando que o impacto não foi tão grande quanto previsto, nós retomamos os investimentos que a gente tinha previsto para o ano. Então, vamos conseguir terminar o ano no mesmo nível que a gente tinha previsto no orçamento? Não sei, provavelmente não. Mas praticamente nenhuma iniciativa parou, tá? Porque também a gente trabalha de uma maneira bastante enxuta, bastante assertiva. Não é também que nós tínhamos investimentos previstos que eram de luxo, vamos falar assim, né? E que não fossem essenciais. Então, agora que a gente começou a sentir firmeza, está pisando em chão firme já, a gente retomou praticamente todos os investimentos que estavam previstos. Mas algum atraso é natural que aconteça, né? Bom, estou conversando com o Rafael Mioto, vice-presidente da New Holland Agriculture na América do Sul. A gente está conversando sobre o setor de máquinas agrícolas, pandemia, todos os efeitos, a questão das feiras. Tudo isso foi tratado nessa live e eu já vou encaminhando, então, para o final da entrevista e deixo, então, à disposição, Rafael, para passar uma mensagem aí para o setor, tanto do agronegócio como do setor de máquinas agrícolas, do que esperar para esse final de ano, ainda com todos esses problemas, com todos esses desafios, o que a gente pode esperar para esse final de ano? Olha, em primeiro lugar, eu agradeço muito pela oportunidade. Adorei as perguntas, acho que foi muito, muito assertivo e muito, muito feliz assim, tudo que a gente discutiu aqui. Capturou bem um resumo legal do nosso mercado. Agradecer quem está aí acompanhando a gente. Realmente é muito legal a gente poder fazer essa troca, né? Acho que a mensagem final que eu daria é realmente de otimismo. Tá claríssimo nesse momento que a agricultura segurou o rojão, continua segurando, tá realmente assegurando para o Brasil uma capacidade de sair dessa crise mais rápido do que poderia provavelmente ser em alguns outros mercados e países. Os agricultores não pararam, eles continuaram a atividade deles normal, mesmo com tudo isso, enquanto todas as cidades estavam aí passando por uma série de dificuldades. Eu acho que a mensagem é realmente de que a gente tem que começar aos poucos, tomando muito cuidado, realmente respeitando muito as restrições, porque essa doença, ela não é brincadeira, a gente precisa respeitar e precisa ter cuidado. A gente precisa começar a se preparar para um retorno à normalidade nos próximos meses.
mesmo que isso ainda demore um pouquinho, mesmo que ainda tenha muito sacrifício por ser feito. E segundo, agora é um bom momento para começar a aprender com tudo que a gente fez de diferente durante esse período e que pode ser um legado para a sequência. A gente quebrou um monte de paradigma, aprendeu a trabalhar de uma maneira diferente e eu tenho certeza que saiu muito aprendizado aí para sempre, tá? E nós temos que realmente levar isso em consideração para os próximos anos. Acho que basicamente seria isso. Tá certo, eu te agradeço então, Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de atender a agência Safra, Safras e Mercado nessa live e a todas as pessoas que estiveram com a gente. Agradeço também a audiência, as perguntas que foram mandadas. Lembro que na próxima semana, na sexta-feira, às 14 horas, eu vou conversar com o Fernando Henrique Iglesias sobre o mercado do boi gordo, o mercado de carne bovina. Também convido todos a visitar o site de Safras, safras.com.br, conhecer a nossa nova plataforma e também a nossa agenda de cursos. Rafael, muito obrigado pela entrevista, te agradeço e um bom resto de dia. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.